Boa noite, doutores, e depois de muito perrengue aqui, para quem não acompanhou, nossa conta foi hackeada, olha aí. Então vamos esperar que algumas pessoas entrem aqui para que eu compartilhe da minha última experiência de pânico. Nós tivemos o Instagram hackeado há poucos minutos e toda a equipe aqui foi mobilizada para tentar reaver e conseguimos reaver nosso Instagram. E tem aquela questão da plataforma de transmissão simultânea com o YouTube, e aí um hacker entrou nessa própria plataforma e nos hackeou, e nós caímos. Uma mobilização aqui do pessoal para conseguir reaver, foi reavido e pronto, tudo resolvido. Vamos entrar aqui novamente no tema da aula de hoje, que era a qualidade de vida do perito. E como foi prometido no vídeo por mim, não vou falar só sobre a minha qualidade de coisas que eu ganho, do dinheiro que eu ganho, dos carros que eu tenho, barco, essas coisas. Não, muito pelo contrário, eu vou falar aqui dos perrengues que tive. O primeiro perrengue que eu tinha começado a falar com vocês foi sobre, quando eu comecei a fazer perícia, sobre a questão além da mobilidade, a questão de tempo, porque como eu era R2 e R3, que eu também continuei fazendo perícia, durante 2 noites por semana, eu dormia no ônibus para ir à cidade que eu fazia perícias e voltar. E eu tinha que compensar o horário perdido da carga horária da residência no final de semana. Então, durante 2 anos, praticamente todo o horário que eu tinha era dedicado à residência, ao estudo para SBOT, porque, se você não sabe, tem o título de ortopedia, que também é bem puxado, e a perícia. Ok, Diego, mas isso aí é besteira, todo mundo tem seu corre no início da atividade. Perfeito. Só que, em particular, eu vou comentar aqui o meu principal perrengue no início da minha carreira foi não saber fazer perícia. E assim é algo bem sincero que eu vou falar para vocês, que eu comecei a fazer perícia DPVAT. Diego, você não sabia fazer perícia DPVAT? Olha, ninguém nasce sabendo não, e não tinha TPMED no meu tempo. Quando eu comecei a fazer o DPVAT, foi dito, olha, Diego, você é ortopedista, então você sabe fazer isso daí. Beleza. E aí eu comecei a fazer 1, 2, 10, 100, 200 perícias. E quando eu fazia a graduação, eu sabia que tinha a tabela, tinha lido algumas coisas sobre isso, tinha feito 2 cursos assim, presenciais sobre o DPVAT, mas mesmo assim, o conteúdo do meu laudo era assim, muito extenso. Por como eu recebia muito, aí eu, tem que fazer por onde? E aí acabava que eu conversava sobre forma de tratamento, quanto tempo ele ficou hospitalizado, quanto tempo terminou o tratamento, como foi feito, se foi feito direito, um bocado de coisa que eu colocava no conteúdo do laudo para encher linguiça. Só que no fim das contas, eu não sabia enquadrar de forma assim precisa na tabela de DPVAT, precisa de técnica para isso. E isso eu fiz centenas de perícias dessa forma. E vou confessar que muitas vezes eu colocava ali 33%, 30% de perda de função, 20% de perda de função. E depois, passei alguns meses fazendo isso daí e, para minha sorte, como eu aprendi isso daí, eu fui convidado para fazer um mutirão DPVAT no interior de Alagoas. E aí o mutirão DPVAT, para quem não sabe, fica o perito, o assistente técnico numa sala e os advogados da líder e da parte autora em outra sala. E aí passam-se dias dessa forma. No meio, como passou o dia inteiro, nós fomos almoçar todo mundo junto. O advogado, os advogados da parte autora, os advogados da líder, o assistente técnico e eu, todo mundo foi para lá. E aí, para minha sorte, os advogados começaram a dizer, Diego, olha, tem uma dica para ti sobre o preenchimento. Seja preciso na tabela de DPVAT, porque gera contestação, não ajuda em nada. Perfeito. Outra coisa, evita colocar 0, porque quando coloca 0, o juiz pode colocar tentativa de fraude, não é legal. Todas aquelas dicas que eu dou para vocês, eu não aprendi em curso. Eu não aprendi lendo, eu aprendi na prática com os advogados e com os juízes que eu comecei a levar bronca. Nessa parte aqui, eu tenho, assim, um agradecimento especial ao juiz federal Ranier, lá de Campo Formoso. Por quê? Porque quando eu comecei a fazer DPVAT, não sabia fazer DPVAT, apesar de ser ortopedista, não sabia fazer DPVAT, fazia da forma, meu Deus. E aí, quando eu aprendi a fazer DPVAT,
perícia é fácil, já estou sabendo. Aí eles disseram, olha, não precisa ser muito profundo no que foi o tratamento, só precisa dizer se tem sequela, se é permanente, onde foi e graduar. Pronto, é isso. Isso foi fruto de acidente de trânsito. Acabou. Não tem muita ciência não e você não precisa perder tempo com mais coisa. Perfeito. E aí eu aprendi a fazer DPVAT, me sentia o máximo, achava que sabia fazer perícia. E aí comecei a me arriscar nas perícias previdenciárias. Também estudei sobre isso. Só que a perícia previdenciária, ela precisa de uma discussão mais assim sofisticada que a DPVAT. E eu não sabia sobre isso, porque até então o pessoal tinha dito, Diego, não precisa. DPVAT, você é superficial, é o suficiente. E aí eu comecei a fazer previdenciário com a mesma fórmula que eu tinha do DPVAT. Muito superficial, e respondia tudo direitinho. E aí, depois de alguns meses que eu estava trabalhando com previdenciário lá em Campo Formoso, eu recebi uma ligação, eu estava por sinal fazendo até DPVAT nesse dia, foi algo assim que marcou a minha vida, não foi nem só a minha carreira. Um assistente do juiz Ranier. Voltamos. Rapaz, vamos respeitar aqui, que daqui eu vou para minha casa dormir, que hoje o dia está demais. Mas vamos lá. Então, eu recebi uma ligação da assistente do juiz e o que ela me falou? Ela, Diego, olha, o juiz quer falar contigo, ele disse que quando você vier, ele quer falar pessoalmente contigo. Eu, cara ansioso, vocês já devem ter percebido que eu sou ansioso. Eu, vou para lá semana que vem, ele quer falar comigo, o que é que ele deve falar? Não tem como ele falar comigo agora, não? E aí, ele foi e passaram a ligação para ele, meu amigo, e eu recebi uma chamada, que foi algo assim, que se, eu até brinquei com minha irmã, que se fosse ela tinha sentado e chorado. O termo assim que eu mais assim recordo é que ele tinha dito, olha Diego, as suas apresentações são oraculares. Aí eu, meu Deus, eu não sei nem o que porra é isso. O que é uma apresentação oracular? Alguém sabe o que é uma apresentação, um argumento oracular? Rapaz, uma coisa, ele disse, o principal defeito é que o seu conteúdo do laudo, ele tem fins oraculares. Alguém sabe o que isso significa? Eu lembrava lá da Grécia que tinha o oráculo dos deuses, que era quando o pessoal ia lá, aqueles velhinhos que faziam algumas afirmações. Só que basicamente oracular é quando você quer que a outra pessoa acredite no que é dito sem explicar. E era isso que tinha no meu laudo, porque eu tinha no mesmo molde do DPVAT. E eu recebi uma chamada que eu acredito que mais da metade dos nossos alunos, se tivesse levado uma semelhante e o juiz, tinha desistido. E aí, quando eu cheguei lá, ele disse, olha, Diego, você já fez aqui, sei lá, 120 perícias. Ok, 120, não, 200 perícias, ok. Se você não melhorar, além de você devolver todos você não vai receber, eu vou pedir para você devolver tudo que você recebeu e ainda vou cobrar uma multa sua pelo tempo que você fez a justiça perder. Vê a butada que eu levei. Então, depois disso daí, eu mudei completamente a forma do laudo previdenciário. Já tinha feito uma pós-graduação que não me foi útil em nada. Essa chamada que o Dr. Ranier me fez foi algo assim que mudou a minha carreira. Depois disso, eu comecei a estudar exaustivamente para perícia previdenciária. Peguei livro, baremo, fiz curso internacional. E aí consegui se me adequar ao que ele desejava, e isso eu pedia sempre que fosse feito. Então, primeiro perrengue que passei na minha vida, a questão do tempo e mobilidade que eu precisava enquanto residente. Corrigi isso daí, ok, saí da residência, tinha tempo. Agora vamos falar sobre como era a minha vida. Eu trabalhava 3 dias por semana e recebia, eu fazia 40 perícias por dia, então bota aí, 40, 120, eu fazia 400 perícias por mês, fácil, trabalhando 3 dias por semana. E aí você imagina ali o cara com 25, 26 anos e com 60, 70 mil na conta todo mês, e aí eu estourava, viajava o mundo todo, e aí a qualidade de vida em relação a conforto e tempo era fantástico. Mas em relação à segurança de trabalho, porque eu não tinha segurança para exercer depois da chamada que eu levei de Dr. Ranier, e aí eu fiquei assim inseguro.
comecei a estudar. Então, o tempo livre que eu tinha para farrear, viajar e curtir, eu comecei a dedicar mais aos meus estudos novamente. Então, o segundo perrengue foi não saber fazer perícia no início da minha carreira. E isso daí foi algo que foi assim um marco na minha carreira, e não só na interpretação que os juízes tinham do meu laudo, mas também em relação aos advogados da parte autora previdenciária. No início da minha carreira, todo mundo me amava. Todo mundo, eu chegava em uma cidade, pensava, a turma ia colocar uma bandinha para me receber. Por quê? Porque como eu confundia os conceitos periciais com de medicina assistencial, eu muitas vezes era favorável à parte autora quando não deveria ser. Hoje eu sei que não deveria ser, mas antes eu achava que o cara está com você a tal dia, disse que tá, então tá. Aprova aí alguns meses para ele ficar melhor. E aí, 60% dos meus laudos eram favoráveis à parte autora. Todo mundo me amava. Meu laudo não servia de nada, era fraco, era oracular, era. Mas ninguém se queixava, todo mundo adorava. O único que realmente chamou a minha atenção no início foi o Dr. Ranier, que me deu uma chamada do tamanho do planeta Terra, e aí eu mudei para tentar realmente fazer aquilo que era baseado na ciência e mudou completamente minha carreira. Então, primeiro perrengue, a questão do tempo enquanto residente. Depois que venci a residência, isso daí não ocorreu mais, uma vez que eu só trabalhava 3 dias por semana. Tempo, dinheiro eu tinha bastante. Só que aí a segurança em relação ao trabalho eu passei a não ter. Depois dessa fase aí, Diego aprendeu a fazer perícia previdenciária e DPVAT. Já sabia fazer, ok. Tinha tempo livre? Tinha. Só que aí, qual foi o perrengue que surgiu nessa fase da minha vida? Enquanto eu sabia fazer perícia, ganhava muito e tinha muito tempo. Diego, então agora a sua vida melhorou, não tem por que ter nenhum perrengue não. Você estava rico, tinha tempo, tinha saúde, estava novo e agora sabia trabalhar, não tinha mais aquele medo? E aí? E aí, nesse tempo eu comecei a fazer trabalhista, erro médico também, mas essas aí não me deram muita dor de cabeça não. Mas aí veio uma nova dor de cabeça, que é parte autora e indústria de concausalidade e de incapacidade. Se você faz perícia há algum tempo, você sabe o que eu estou falando. Existe uma indústria no Brasil inteiro que ela é feita para ser favorável ao trabalhador que requer alguma coisa na Justiça do Trabalho ou na Justiça Federal em relação à previdenciária estadual quando é acidentário. Mas existe uma indústria que é fortíssima no Brasil. Você já sabe que esse foi o principal motivo que eu criei o TPMed, para tentar se lutar contra essa indústria de concausalidade que existe no Brasil. E aí já formamos mais de 1.300 peritos no Brasil inteiro para que realmente comecem mas continuem a fazer a perícia de uma forma baseada em evidência, baseada na ciência. E aí, dor de cabeça em relação a isso, meu Deus, tem dor de cabeça em relação a isso também, bebê. A vida não é só andar de Porsche e andar de avião para Mônaco, não. Você tem dor de cabeça em relação a isso. Muitas vezes, eu já fiz algumas postagens sobre isso, sobre quão difícil é ser imparcial. Porque não só o juiz e o advogado vão te pressionar quanto a isso, mas a própria sociedade vai achar que você é uma pessoa ruim, porque você não aprova todo mundo, porque você não é um Robin Hood. Muitas vezes as pessoas me procuravam, Diego, o dinheiro não sai do seu bolso, então por que não aprova todo mundo? Você vai ser amado, vai ser adorado. Pô, isso não é o meu papel. Fazer favor com o chapéu do outro, aí é fácil. Doutor Walter, doutor Diniz, boa noite. O Walter aqui, bora dar um rolê, grava aí, Bruno. Olha, o Walter falou comigo aqui, eu estava com acho que metade do cabelo que eu implantei caiu hoje à noite, porque o hacker pegou minha continha aqui do TPMed, rapaz. E a gente conseguiu reaver, mas acho que ainda depois da live ainda vai demorar um tempão para eu conseguir dormir. Eu vou querer, acho que 15 senhas de segurança para tentar deixar a coisa mais segura. Mas em relação a esse novo perrengue que me surgiu, essa impressão que a pessoa é uma pessoa má porque faz o certo. No Brasil é muito difícil fazer o certo porque
enfim. Mas isso daí é algo que não é só da boca para fora, não. É algo que incomoda. Enquanto médico assistente, você está ali para cuidar. Você fez o certo, você cuidou. Perfeito, ninguém vai ficar com raiva de você. Mas na perícia, se você fizer o certo, muita gente vai ficar com raiva de você. E isso daí é algo que é um perrengue e que me incomodou e vez por outra me incomoda ainda, e você também vai passar por isso quando você começar a fazer perícia e começar a fazer o certo. Isso acontece com todo mundo. Primeiro perrengue, a questão de tempo quando eu era residente. Venci isso daí, ok. Diego, você falou agora desses perrengues que você passou, perfeito. Mas outro perrengue que você faz, e eu percebi, é você ter que viajar. Olha, fala a verdade, isso aí para mim, pessoalmente, nunca foi um perrengue. Eu gosto de viajar, eu gosto de ter outras casas, de participar de outros círculos sociais. Então, por muitos anos, eu tive 3 casas. Hoje eu tenho também. Trabalho em 3 estados, em Aracaju, Paulo Afonso e Petrolina, e gosto disso. Amanhã pela manhã, vou viajar. E isso daí, para mim, eu gosto. Mas para você, por exemplo, se você, como o Walter, que tem uma família com crianças, você assim, dá prioridade a ficar num lugar só. Perfeito. E aí ele foi, e ele estava falando no grupo, que ele criou um raio de 90 quilômetros para que ele pudesse trabalhar naquilo ali. Ok, o meu raio é bem maior, eu trabalho 300 quilômetros, num raio de 300 quilômetros eu trabalho. Mas é por cada um. Eu não vejo isso como um problema, por isso que eu nem elenquei isso como sendo um problema. Eu gosto muito disso. Por exemplo, eu trabalho 3 dias por semana com perícia. Eu já falei aqui, durante alguns anos, esses outros dias eram feitos para descansar, para curtir. Hoje são para trabalhar em relação ao curso. Eu nunca deixo vocês na mão. Todos os dias da semana eu trabalho para tentar ajudá-los, porque realmente eu encontrei um propósito maior, assim, que é ensinar, que eu gosto muito com vocês. O Walter disse que melhorou muito a qualidade de vida dele, que bom. Mas é isso, olha, a promessa que fiz aqui nessa live era não falar só sobre coisas boas. Eu falei sobre todas as coisas. Não, minto. Ainda falta uma coisa que foi um perrengue, não para mim. Olha, falar pessoalmente aqui, sendo bem sincero, não foi um perrengue para mim. Depois de alguns anos, acho que de 4 ou 5 anos fazendo perícia, houve um perrengue aí no Congresso sobre o pagamento de perícia. E aí atrasou por vários meses, o pessoal se mobilizou, foi a Brasília, um perrengue danado para todo mundo. Só que eu, pessoalmente, eu já tinha acumulado assim, um dinheiro suficiente para, acho que nos próximos 5 anos eu não precisaria trabalhar. Então, para mim, aquilo ali não... Certo, vou continuar fazendo perícia, quando eles resolverem, eles me pagam, sem problema nenhum. Só que isso não acontece, essa segurança financeira não acontecia com todo mundo. E aí muitas pessoas ficaram, assim, receosas nesse período, mas agora não há. Hoje não está acontecendo esses atrasos, mas principalmente previdenciário de privado, que acontece muito, o pagamento está bem rapidinho. O URAI falou aqui. O que você acha de perícias quando são feitas por outros profissionais de saúde, como fisioterapeuta? O que você acha a respeito disso? Olha, perícia médica é ato médico. Não tem muito o que discutir sobre isso. Está na lei do ato médico, perícia médica é ato médico. Ok, então se está descrito por lei, não tem o que discutir sobre isso. Só que o grande assim, parêntese disso aqui é que não só existe perícia judicial médica, existem perícias judiciais de outras profissões, por exemplo, de odontólogo. E a gente não deve passar por cima da ciência odontológica para tentar fazer. Isso acontece bastante. Acho que semana passada, 2 semanas, ligaram para o TPMed Suporte e pediram para eu fazer uma série de perícias lá no interior de São Paulo de odontologia. Eu disse, não é para me nomear, eu sou médico, ali é odontologia. Ah, mas você é ortopedista. Sim, o nome é parecido, mas eu aprendi outra coisa. E aí acaba que você tem que respeitar que existe espaço para outras profissões fazerem perícias. Mas perícia médica é de medicina. Existe perícia odontológica, existe perícia de engenharia, de contabilidade, de um bocado de coisa. Mas a médica é de medicina.
E doutora Nina está falando aqui que essa questão do pagamento já foi regularizado, como ela lembrou aqui, que é a Lei 14.331 do ano passado. Perfeito, foi uma luta do IBPM, a minha amiga Carol, que é a presidente, ela conseguiu essa luta e de forma permanente já está assegurado a fonte de pagamento de perícia. O que eu falei aqui é que eu seria, de maneira mais sincera possível, falar de todos os perrengues que aconteceram na minha carreira. E esse perrengue aconteceu. João, como largar uma carreira confortável e partir para uma nova área? Olha, como ortopedista, eu recebia mais ou menos, assim, sendo bem sincero, uns 20 e poucos mil por mês. Tinha um ambulatóriozinho da prefeitura, tinha meu consultório, nunca dei plantão depois de residência, e nem de ortopedia, nem de nada, nunca dei plantão não. Porque eu já comecei, já tinha naquela fase que eu fazia DPVAT, mas como eu só trabalhava um dia por semana com DPVAT, eu também trabalhar um dia por semana é barril, né? E aí eu trabalhava um dia por semana com DPVAT, e outros 2 eu trabalhava como ortopedista, como médico assistente. Para mim foi muito fácil largar, falar a verdade assim, para mim, pessoalmente. Eu não larguei antes, eu acho que há uns 6 anos, não faço mais medicina assistencial como ortopedista, mas eu não larguei antes porque, talvez se você nos segue aqui há algum tempo, você já tenha acompanhado, mas o meu pai era bem filantrópico, eu não gostava muito de ajudar, e quando eu falava que ia largar o ambulatório da cidadezinha que ele morava, ele me dava cada chamada, assim, você só pensa em dinheiro, só pensa em curtir, você tem que pensar em ajudar o outro e tudo. E aí eu acabava deixando o ambulatório, mas enquanto eu recebia 70 mil por mês em perícia, eu recebia 12, 8, sei lá quanto era, lá para ser médico do posto de especialidade da prefeitura. E aí eu mantive esse vínculo, não por fim financeiro, mas sim para agradar o meu pai, que realmente ele fazia questão que aquilo acontecesse. Depois que ele foi embora, ainda continuei indo assim um pouco, mas foi. Andrei, doutor, 150 perícias mensais, dá para ter qualidade de vida? Olha, esse limite de 150 perícias mensais já caiu. O doutor Filipe, ele gosta muito desse tema, que ele tem segurança desde o ano passado, não tem mais esse limite não de 150. Você pode fazer bem mais que isso, eu faço mais que isso, minha irmã faz mais que isso, quase todos os médicos do suporte fazem mais que isso. Mas 150 perícias mensais, se você ganhar, sei lá, 220 em cada uma, dá 30 e pouco, 33 mil reais por mês, bruto, vai ficar uns 25, você tem uma qualidade de vida, né? Volta de faz 200. Olha, mas, Diego, mas eu ganhar 20 e poucos mil reais, eu ganho como médico assistente, mas você trabalha quanto tempo? Para fazer 150 perícias, se você fizer 30 perícias por dia, em 5 dias, em uma semana. Então você pode trabalhar uma semana aqui no Brasil e passar 3 semanas no Afeganistão, no Iraque. Dificilmente você consegue fazer isso com medicina assistencial. Bora João, turma 13, só tem Atibaia. Rapaz, se deixar o Walter, se acontecer alguma coisa comigo, o Walter vai ficar no meu lugar aqui, viu? Porque o Walter é o maior, assim, entusiasta da perícia do TPMed que conheço. Eu disse, doutor Walter, você faz perícia há quanto tempo? E ele respondeu, 1 ano. Então eu já falei dos perrengues, mas para que vocês não fiquem só lembrando deles, eu destinei esses últimos minutos da live para falar sobre as coisas boas que me aconteceram. Primeiro, liberdade geográfica. Eu trabalho em qualquer lugar do Brasil. Todo lugar que eu quero trabalhar, eu consigo trabalhar. E isso eu acho fantástico, eu não ficar preso a algum lugar. Eu gosto muito dessa liberdade geográfica. Rentabilidade. Olha, como eu falei, eu ganhei muito, durante muito tempo, só com perícia. Eu não tinha uma empresa, eu não administrava nada, eu fazia perícia e curtia a vida adoidado. Não era uma vida louca não, mas era uma vida bem confortável, tinha carro importado, viajava 5 vezes por ano para férias, e tinha casa de praia, tudo o que você imaginar, conseguia presentear as pessoas que amava.
O último aniversário do meu pai, eu dei para ele uma S10. Não, S10 não, pô, uma SW4. Eu dei para ele uma SW4. Mês passado, eu presenteei minha namorada com um Corolla Cross. Então, você não só ter essa questão de qualidade de vida, de você ter conforto, mas você proporcionar às pessoas que estão à sua volta uma melhora de qualidade de vida, um conforto, é muito assim, gratificante. Ah, Diego, você só fala de luxo, de conforto. Não. Mesmo eu, quando meu pai foi embora, eu criei o Instituto Valmir Ferraz, que é uma instituição filantrópica que tenho, que eu faço ações de doação. Então, isso conta bastante. Você poder ajudar o outro, se você tem esse perfil mais filantrópico. Ok. Então, o que eu consegui construir com perícia, que eu me orgulho bastante, foi uma rotina de eu trabalhava 3 dias por semana, recebia mais de 50 mil reais por mês, e o restante não tinha assim, dor de cabeça de acompanhar paciente, complicação cirúrgica, esse tipo de problema não tinha. Criei uma equipe para que toda a questão burocrática, que é chata, ela fizesse isso para mim. Por mais que eu diminuía a minha rentabilidade por ter um assistente, ter mais de um agora, mas deixava muito mais confortável no dia a dia eu não ter que me ocupar juntando laudo, acompanhando o processo. E isso aconteceu direitinho. Rapaz, eu tô aqui, foi uma confusão aqui quando hackearam esse Instagram. A gente tem um assessor aqui que é o técnico de tecnologia, o TI daqui, que eu acho que ele vai passar uns 3 dias, ele já é ansioso. Ele me viu brabo aqui, eu acho que ele vai passar uma semana sem dormir. É bonzinho ele, não foi por maldade não, ele tentou ajudar, mas entregou o Instagram para um gringo. Viver só de perícia indireta é rentável? Não. Não é. Não, você não consegue só viver de perícia indireta. Vamos supor que eu faço 1 a 2 por mês. Vou ganhar 5 mil reais por mês. Você não consegue viver confortavelmente com isso. Walter disse, o suporte de Leonardo é fundamental no dia a dia. O Léo, ele também... O Léo do TP Med Suporte é quem faz o meu. Nós temos uma equipe do TP Med Suporte, que é a Clara, o Léo, o Bruno e o Alexandre. E aí, dependendo de quem te atende, quem faz o meu do dia a dia é o Léo também. Melquiel de Champs. Quais perícias que tem que ser feitas presencial, de maneira direta? Olha, eu retorno essa pergunta, assim, que pacientes você precisa atender presencialmente? Quase todos. Por quê? Porque a medicina é baseada em evidência e a clínica é soberana. Então, a anamnese e exame físico não são descartáveis. Você, da mesma forma que você vai basear a sua conduta médica conversando com o seu paciente e o examinando, aqui também a medicina baseada em evidência e a clínica soberana também na perícia. E aí, quase todas as perícias eu estimulo que sejam feitas presencialmente. Ah, Diego, mas um juiz lá do Acre disse que eu poderia fazer com telechamada. Isso acontece semanalmente, alguém faz esse tipo de convite para mim. Só que o próprio CFM, ele não estimula, ele veda a prática do que a gente chama de teleperícia. Perícia indireta existe, tem campo para isso e é ético, mas ela existe basicamente quando o dano não mais existe, seja porque melhorou ou porque o autor morreu. Aí, vamos supor, o gordinho infartou aqui. Infartou, ele ficou tão nervoso que ele infartou. E aí ele estava processando alguém porque ele fez uma cirurgia e não ficou legal. Pô, vou chamá-lo, vou tirar do caixão para examinar? Não, porque não tem sentido. Então vou fazer só com base no documento. E isso tem campo também. Flávio Sá. Doutor Ferraz, e casos de, por exemplo, insuficiência cardíaca? Os exames exame auxilia. Da mesma forma que os exames são importantes na sua prática médica assistencial, que você aprende na faculdade, na residência, na sua pós,
Aqui também, muitas vezes eles nos norteiam, mas eles não são determinantes. E isso daqui é uma das principais lutas que eu tenho, principalmente quando a gente vai para ortopedia e neurocirurgia. Porque a tal da ressonância com achado degenerativo, com abaulamento, que o pessoal quer justificar que a pessoa é incapaz, radiografia com achado degenerativo de artrose, o pessoal quer empurrar que é incapaz, é algo assim que, por exemplo, eu vou até tirar se você faz parte do grupo da lista de espera e do grupo de alunos, eu vou colocar uma foto que eu tirei hoje. Eu recebi um quesito complementar de um juiz que eu adoro, eu gosto muito dele, que é o de Lagarto, que é em Sergipe. E no pedido ele disse, olha, Diego, vê se você ainda continua dizendo que o cara é incapaz porque colocaram um laudo novo. Ok, aí fui lá ler o laudo que tinham colocado. Eu fui ler o meu laudo antigo para saber o que eu tinha feito, qual era a minha fundamentação. E aí eu comentei sobre 2 laudos de médicos diferentes. Um primeiro, super ético. O cara fez o exame, disse que não tinha sinal de compressão de raiz nervosa, que ele sentia, estava se queixando e tal. Super ético. O segundo, um doutor X lá, que ele indica cirurgia no laudo para todo mundo, um neurocirurgião, para todo mundo. Passou na frente da clínica dele, a pessoa levou uma topada, olha, essa topada aí, neurocirurgia, indicar, laudo, tem que fazer uma cirurgia que ele está incapaz permanentemente, porque precisa fazer essa cirurgia. Nitidamente é um laudo fraudulento, ele coloca aquilo ali para indicar uma gravidade que não tem. Isso daí acontece como regra, até coloquei isso no conteúdo do laudo. Só que aí foi juntado um laudo de um terceiro médico, super ético também. Só que o que eu percebi nesse laudo, apesar dele ser ético, descreveu todo o achado direitinho, ele colocou lá, olha, e na ressonância tem achados degenerativos, sendo assim, ele é incapaz. Isso daí não existe. A pessoa não é incapaz porque tem achado degenerativo em coluna, muito pelo contrário. Se você não fizer exercício, o achado degenerativo vai piorar. Se você já ouviu falar em artrofibrose, ela é fruto de degeneração, ela gera degeneração pelo não uso articular. E isso daí é ignorado completamente por médico assistente. Eu até coloquei uma postagem no Story falando sobre o que aconteceria se você deixasse uma articulação por 10 meses imobilizada. Ela ia ser destruída. Se você tirar uma radiografia dela, ela estaria completamente destruída. E o que é que faz prevenir isso da artrofibrose? Movimento de repetição. A ciência diz que o exercício de repetição ele é saudável para a articulação. E os ortopedistas brasileiros ignoram isso daí, dizem que é fruto de trabalho e que gera incapacidade. Meu Deus. Melquieldes, aproveitando essa pergunta, houve outra pergunta aqui, desculpa. Atuar em perícia de erro médico gera muito inimigo? Não. De erro médico, não. Olha, eu fui, semana passada, eu recebi a ligação, não, minto, vou dizer exatamente o que aconteceu. Só um minuto. Vocês viram que tem um bonequinho meu ali, ó? Parece comigo, né? Aí, um aluno meu lá de Recife, ele é ortopedista, e ele disse, olha, Diego, me procuraram para fazer um erro médico aqui de Recife, só que eu não quero fazer porque eu conheço o ortopedista que está envolvido e eu não quero me indispor com ele. Ok. E foi feito o convite para vários ortopedistas e ninguém quis fazer. Você quer fazer? Faço. Até porque a questão da honestidade envolvida aí na imparcialidade tem que... Se ele fez algo que gerou dano e foi algo que imprudente ou negligente, o juiz vai ter que calcular qual é a necessidade de indenização que ele tem que fazer. E aí ele não vai gostar de mim se eu disser que ele errou. Mas se ele errou, vai ser dito sim. Só que isso daí, a frequência não é tão grande não. O que pode acontecer mais é principalmente quando você vai fazer com trabalhista e previdenciário, o pessoal não gosta tanto de você, mas acaba que eles não têm convívio contigo também.
enfim, ser certo é difícil, ser honesto é difícil. Cadê? Aproveitando essa pergunta, essas de erro médico são as que mais demoram também, né? Processo longo? Não. Muitas vezes, você consegue receber até antes da perícia 50% e quando você junta os outros 50%, porque na maior parte das vezes quem paga é a parte ré, é o médico, é o hospital, normalmente o pessoal processa o hospital também. E aí você recebe facilmente, é muito fácil. Até antes de fazer a perícia você recebe 50%, você ganha bem em uma perícia dessas, 5, 10, 15 mil reais você consegue receber por ela. Vai dar um trabalhão danado. Então aqui, deixa eu beber um pouquinho de água. Se vocês quiserem me perguntar algo, não só sobre os perrengues, a qualidade de vida do perito, eu vou fazer um breve resumo, até porque minha cabeça, quando eu comecei aqui, eu tava doidinho com esse negócio de perder Instagram. Rapaz, a pessoa perder Instagram é uma das preocupações que eu não imaginei ter há alguns anos. Perdi Instagram, faço outro. Até um Instagram eu perdi, foi a senha, não sabia mais a senha, fiz outro. Agora esse do Instagram aqui do TPMed, realmente eu ia perder meus cabelinhos. Então, falando aqui, antes de fazer a revisão, fazer aqui um lembrete ali embaixo. É que a aula de hoje ela ia ter um formato assim, de podcast oficial, só que resolveram me hackear. E eu fiquei com medo, eu quero ver hackear aqui, só no celular. Erro médico gera um bom valor, fechei por 5K, 1 por 5K, foi bom, foi baratinho, mas foi bom. Walter, já dá para curtir o final de semana no Beto Carreiro. Olha, daqui a 2 semanas teremos a Semana do Perito Médico em Ação, que é uma semana completamente online e gratuita, onde eu vou esclarecer os conceitos básicos da perícia. E aí eu vou falar o que é perícia, onde trabalha, quanto ganha, como ganha. Não só falar sobre a minha história, mas sim falar sobre tudo que acontece. E isso daí é algo necessário para que vocês entendam onde vocês estão entrando. Nós temos 200 e tantas pessoas aguardando a lista de espera da próxima turma. Se você quer fazer parte da próxima turma, eu oriento que você faça parte dela, que normalmente nós temos 120 pessoas por turma. A última nós colocamos 160, mas porque a procura realmente foi algo muito fora do comum. Clarice colocou em que data começa a próxima turma? Dia 13. Mas você tem que lembrar o seguinte, o TPMed não só tem aula ao vivo, nós temos aulas como essa que está sendo feita agora, mas quando você faz a sua inscrição, você tem acesso a mais de 100 horas de aulas que ficam gravadas, você tem acesso ao grupo de discussão do nosso WhatsApp e tem acesso também ao material bibliográfico. E temos uma surpresa, eu vou contar aqui, não tem tanta gente, tem 32 pessoas, mas nós teremos uma aula mista no TPMed 13. Como assim, Diego? Nós teremos uma aula que será televisionada, para você que não pode comparecer, mas eu vou refazer algumas aulas que são básicas de maneira presencial para que vocês consigam participar. Acredito que será em São Paulo. E aí vocês poderão participar sobre isso. Mas, só adiantando aqui, uma fofoca que eu não me seguro. Melquiades, doutor, na média, com quanto tempo seus alunos começam a atuar na perícia? Olha, depende muito da proatividade deles. Eu acho que 30% dos nossos alunos já faz perícia, 30% faz, que é 0,3, né? 30% faz perícia antes do início do TPMed. 70% começou a fazer depois do nosso treinamento. Eles começam a fazer perícia mais ou menos uns 2, 3 meses depois, que é o tempo de ter terminado os módulos básicos. Walter colocou, a Semana do Perito Médico em Ação é fundamental para entender o mundo pericial. Porque muitas vezes, olha, sendo bem sincero, nós começamos o TPMed há 3 anos, e sempre na mesma pegada, não mudou em nada, assim, a roupagem do negócio, a gente está tentando fazer sempre mais profissional, mas o conteúdo, que é o que realmente importa, sempre foi o mesmo. Dica, de curiosidade, alguma coisa do que você realmente aprenda a fazer perícia. Eu tenho até um colega que fez a pós-graduação em perícia comigo, e aí
ele me fala que só em acompanhar o TPMed ele já aprendeu mais do que a gente aprendeu na pós-graduação. Clarice colocou, vão ter condições especiais para os que estão na lista de espera? Sempre há. Primeira vantagem de estar na lista de espera. A partir de hoje, nós colocaremos conteúdo diário muito semelhante ao que colocamos no grupo dos alunos, para que você realmente já comece a se ambientizar ali para o que acontece. Segunda vantagem, você garante a sua vaga. Ah, Diego, mas você disse que tem 270 pessoas e são 120 vagas. Mas nem todo mundo respeita o prazo de inscrição. Nós colocamos por 4, 5 dias as inscrições abertas, e aí todo mundo que está na lista tem direito de comprar. E o terceiro, e talvez o que vocês gostem mais, é que tem um valor especial para você comprar. Você tem um valor que você tem um desconto. São quantos por cento, Bruno, de desconto? 10%. 10? Não é 10 não, pô. É quanto? 10%, realmente 10%. 10% de desconto quando você está na lista de espera. Na sua inscrição você terá 10% de desconto. João, como periciar um assunto sem domínio? Por exemplo, sendo cirurgião e dando um laudo de insuficiência cardíaca. Olha, você pode contratar um consultor. Isso eu fiz muito. Lá no início da minha carreira, por exemplo, oftalmo. Aí eu era nomeado para um erro médico de oftalmo. Aceito toda hora. Vem, bebê. E aí eu cobrava tipo uns 5 mil para fazer, e chegava para algum colega meu oftalmo, gato, tem como me ajudar aqui? Pois não, olha, aí falava o que tinha acontecido, e aí eu disse, olha, vou te dar 1.000 aí, tem como você me ajudar a fundamentar aqui? Ele me ajudava na discussão, ele ganhava 1.000, eu 4, e todo mundo era feliz, e o laudo saiu muito bem fundamentado. Você consegue fazer sim. Clarice colocou um dinheirinho aqui, e Walter colocou treinamento. Olha, então vamos fazer aqui, eu nem sei exatamente que horas eu comecei essa live, sei que eu estou cansado aqui do estresse que tive antes, que o hacker, eu imagino o hacker lá, foi lá dos Estados Unidos, ele me hackeou. Vou fazer um resumo do que foi dito aqui nessa live. Só um minuto. Primeiro ponto que eu lembrei, nem só de luxo, de conforto e de felicidade é a vida do perito. Existem perrengues que eu passei na minha vida e talvez alguns deles vocês também passem. O TPMed vai tirar alguns desses perrengues que eu tive que passar, mas vocês não precisarão. Qual foi o primeiro perrengue que eu passei? Tempo. Por quê? Porque eu era R2 e R3, não tinha tempo, mesmo assim eu fazia perícia uma vez por semana. Dormia 2 vezes por semana no ônibus, trabalhava todo final de semana para cumprir a carga horária da residência, e era bem sofrido, mas eu ganhei bem, ganhava muito. Ok, terminei a residência, comecei a fazer perícia uma vez por semana e ganhava, sei lá, 50 mil reais por mês com perícia. E nos outros 2 dias eu fazia ortopedia. Ok. Tempo resolveu? Resolveu. Eu tinha 4 dias livres por semana, então resolveu, né? Tô bem. Mas eu comecei a fazer outros tipos de perícia e comecei a levar chamada por não saber fazer perícia. Não quero que vocês tenham que passar por isso que existe o TPMed, para essa caminhada ser mais leve. Diego, e você aprendeu perícia por onde se você não tinha o TPMed? Eu fiz vários cursos no Brasil, fora, li livros e principalmente levei chamada de juiz até ficar torto. Já levei tanta chamada que vão respeitar. Eu acho que metade do meu cabelo foi de chamada de juiz que eu relevei. Mas é isso. Por isso que eu aprendi. Melquiades colocou, perícia é um mar azul. Olha, eu não acho não. Talvez até seja, quando você é treinado para você fazer, é muito melhor do que certas áreas da medicina. Mas mar azul, vamos ter cuidado com isso aí, porque a gente precisa ser responsável nas nossas afirmações. É uma área que é rentável, você recebe até 4 vezes mais pela sua hora de trabalho, não é tão explorada, você tem oportunidades no Brasil inteiro,
mas você tem que tratar com seriedade também. Da mesma forma que se você fosse um cirurgião, você faria. E aí, esse perrengue de não saber fazer perícia no início da minha carreira foi terrível, mas isso aí vocês não precisarão passar. Outro perrengue qual foi? A questão de viajar. Eu gosto, para mim não foi perrengue, talvez para alguns de vocês tenham que se programar direitinho. Por exemplo, essa semana eu farei perícias em Pernambuco, em Petrolina. Eu estou na sede do TPMed, que é na Bahia. E eu viajarei amanhã. Amanhã à tarde, depois do almoço, eu devo viajar. E depois de amanhã eu farei perícias. André, doutor Diego, se perícia é tão bom, por que eu nunca ouvi falar na faculdade? 2 anos de formado. Excelente dúvida, André. E eu vou te dizer a resposta, que é por 2 motivos. O primeiro é porque na faculdade, o modelo que é usado para a estrutura da grade curricular é a cultura do sacerdócio médico, da cultura do cuidar. O que é lindo, que é útil, que você realmente precisa ser feito. A gente não pode colocar a medicina apenas como uma prestação de serviço, mas sim como algo maior que isso. E então, na própria faculdade, é ignorado qualquer coisa que envolva dinheiro. Você não aprende absolutamente nada para gerir consultório, você não aprende nada para fazer auditoria, você não aprende nada para fazer perícia. Por quê? Porque você não está ali para cuidar. Quando você para gerir um consultório, você não está ali para cuidar. Você está ali para gerir, para ganhar dinheiro. Auditoria, você não está para cuidar. Perícia, você não está para cuidar. Então, quando foge ao conceito de sacerdócio médico, não é ensinado na medicina básica. Ponto. Não só na faculdade e também não na residência. E aí, por isso que perícia não é ensinado. E o segundo motivo se chama reserva de mercado. Muitos médicos, mesmo aqueles sem treinamento pericial, você vai perguntar a um staff seu, aquele staff ali que é bem conceituado, sei lá, um cirurgião cardíaco, você faz perícia? Eu faço ali 10 por semana. Eles fazem perícia. Por que eles não comentam? Porque eles não querem concorrer com você. Simples assim. Então, esses são os 2 principais motivos. E eu posso afirmar isso daí, porque eu fui professor universitário, participei de construção de grade de faculdade, e isso daí não pode nem ser dito. Se você disser, olha, eu quero que tenha uma matéria sobre auditoria, perícia e gestão de consultório, você vai ser crucificado. Patrícia, você comentou no início que as perícias DataPred com perícia que iniciou não, foi DPVAT. Não, perícia judicial não existe concurso. Não existe concurso para perícia judicial. Isso é um conceito que precisa ficar bem amarrado. Perícia judicial é através de nomeação do juiz. Você faz um cadastro, respeita o editalzinho lá, faz o cadastro, e a partir daí você vai ser nomeado, você vai ser convidado para participar de um processo pelo juiz. Diego, por que ele vai me convidar? Por que ele não resolve? Porque muitos processos são com conteúdo distante de direito. Então vamos supor que você teve um acidente de carro e você disse que o cinto não funcionou. Como é que o juiz vai dizer se o cinto não funcionou ou funcionou? Ele não sabe. Então ele vai nomear um engenheiro para ver se o cinto não funcionou. Aqui na perícia médica, da mesma forma. Fulano, ele é agricultor e diz que não consegue trabalhar porque tem dores nas costas. O juiz sabe dizer se ele pode trabalhar ou não? Não. Então ele tem que nomear alguém para fazer. E aí você vai receber por perícia um valor correspondente. Normalmente você recebe de 200 até 15 mil reais por perícia. Como você deve imaginar, as mais frequentes são as mais baratinhas. Mas mesmo assim você consegue fazer um grande volume, um grande montante no final do mês. Como eu já falei algumas vezes aqui, durante vários meses eu recebi mais de 80 mil reais por mês só com perícia. Diego, e hoje você recebe quanto? Uns 40, 30 e tanto. Por quê? Porque eu tenho TPMed, eu tenho que me dedicar a vocês. No dia que eu estou fazendo perícia, eu não tenho tanto tempo.
Eu continuo fazendo perícia porque eu gosto, porque é rentável, é quem paga meu cuscuz, e que eu tenho agora principalmente que eu fiquei com medo. Se de uma hora para outra o hacker pegou meu Instagram aqui, pode dar um baque muito grande na rentabilidade do TPMed se eu for hackeado. E aí tem que garantir o meu cuscuz com a perícia sim. E aí eu trabalho com um volume bem menor. Tipo, semana passada não trabalhei, essa semana eu vou trabalhar 3 dias, que é quarta, quinta e sexta. Alguém tem mais alguma dúvida? Tá bem legal aí que vocês estão perguntando outras coisas. E aí, depois de tudo isso, a perícia virou um oceano azul para mim, muito antes do TPMed. Eu era seguro porque tinha estudado bastante, já fazia as minhas perícias com segurança, já sabia desenrolar a questão da imparcialidade, já tinha uma boa rentabilidade e já tudo direitinho. Durante vários anos eu tive uma vida que eu sempre sonhei. Meu Kieldes, doutor, se você errar numa perícia, qual a pior coisa que pode acontecer com o perito? Pode, tipo, essas chamadas do juiz fez? Basicamente é isso que acontece. A chamada que eu recebi, vamos respeitar. Ana Ju, isso deve ter 10 anos, tem um tempão. Ana Ju, Diego, um iniciante, após terminar os cursos, quantas perícias previdenciárias dá para fazer em um dia, para quem não tem tanta prática? 20 é um bom número. Bota 10 de manhã, 10 à tarde, você consegue fazer com segurança. Igor, com quanto tempo de pós já pode fazer perícia? Gente, não é pós não, viu? Pós tem uma carga horária e um valor muito, muito, muito acima. Eu já recebi proposta, acho que todo mês eu recebo proposta de faculdade para criar um curso vinculado com o TPMed como pós-graduação, que tem uma carga horária bem maior, tipo 4 vezes maior. Só que eu não quero que isso aconteça. Por quê? Porque pós tem muita carga horária que é completamente assim, inútil. E eu não quero que isso aconteça. O TPMed é do jeito que eu sonhei e que eu queria participar no início da minha carreira. Aprender de forma prática o que precisa ser aprendido. E isso vocês podem até reafirmar com os nossos alunos. O TPMed é um dos poucos cursos que realmente falam o que você precisa saber. Edson, quanto tempo dura o curso do TPMed? Olha, você tem acesso às aulas por 1 ano e também ao grupo de discussão. Mas como foi dito no começo aqui da live, muitas pessoas renovam porque já estão fazendo perícia e aí lembram que tem um assunto em determinada aula, mas aí não anotou e aí quer rever a aula e aí renovam um assunto. Igor, quem é advogado e médico auxilia na escolha do... Não, ele não vai dar preferência para você porque você é advogado, não. Se você é advogado e médico, você vai ter uma facilidade na linguagem que você vai adotar. Não é para usar a linguagem jurídica rebuscada, é para usar a linguagem do seu laudo pericial. A linguagem é simples, uma vez que ela precisa ser entendida não só pelos advogados e pelo juiz, mas também pelos autores e pela parte ré. Igor, então, com quanto tempo de curso já podemos fazer perícia? O que eu oriento para vocês é que vocês terminem as aulas dos módulos básicos, que são, se eu não me engano, 28 horas, para depois fazer o cadastro. Não fazer o cadastro antes de fazer isso. E aí depende do tempo livre que você tem para se dedicar. Tem pessoas que com 1, 2, 3 semanas já terminaram essa carga horária e fazem o seu cadastro e depois começam a fazer perícia. O tempo mínimo para concluir você concluir, você terminar as horas, são 100 horas de aula. Se você maratonar e ficar sem dormir 100 horas, você faz. Mas aí depende da sua disponibilidade. Precisa ter especialização para ser perito? Não, não precisa não. Tem até uma decisão do Dias Toffoli, quando ele era presidente do STF, que não existe, não tem nem lógica precisar de especialidade. Porque muitas vezes a queixa do autor não se resume a um compartimento. Por exemplo, regra do crônica ser ortopédica e psiquiátrica. E aí você vai ser psiquiatra e ortopedista para fazer perícia, tem que fazer 2? Não. O pagamento recebido pelo laudo EPF, já descontado, existem poucas perícias que você consegue receber por PF. PF você consegue receber normalmente como assistente técnico, que é quando você ajuda uma parte a se defender ou a acusar. Normalmente, perito judicial recebe por PF. Infelizmente, o imposto vem.
Qual é a média de valor pago previdenciária? Olha, previdenciária é perícia simples, e aí você recebe normalmente 220, 40, 260 reais por perícia. Mas como foi perguntado, acho que foi até por ti, se você fizer 20 por dia, se for 200, 4 mil. Mais do que você receberia durante um plantão de 12 horas. Assim, 4 vezes mais, como eu digo. Demora muito para ser nomeado pelo juiz? Não demora muito, principalmente depende da sua proatividade, se você é desenrolado ali para conversar com o pessoal da justiça e da região que você mora. Igor, quando nos inscrevemos na justiça, quanto tempo mais... É o que eu falei, depende da sua proatividade. Além de você ser cadastrado, você precisa ir lá conversar com o pessoal para desenrolar. O Walter é a maior prova disso. Ele é intensivista, tem mais de 200 por mês e tem 1 ano fazendo perícia. É verdade que demora um mês para o pagamento? Normalmente agora está demorando 2, 3 meses previdenciário de PVAT. Não demora tanto não. Doutor, eu ouvi que perito leva calote. Olha, das 15 mil que fiz, eu acho que eu levei 8 calotes. 8. E o calote era culpa de quem? Do juiz. Eu vou contar para vocês essa história é legal. Há uns 8 anos eu fiz um mutirão de DPVAT lá em Serra Talhada. E eu fiz em 5 dias assim, centenas de perícias. Eu começava 8 da manhã, terminava 7 da noite, todos os dias. E aí, o juiz me nomeou juiz sangue bom, conversava com a gente e tal. E aí, lindo, eu tava tudo ótimo. Ia ganhar muito dinheiro, mais de 50 mil reais nessa semana. E aí, quando terminou o mutirão, na outra semana o juiz foi promovido. E ele foi para outra cidade. Eita, e agora, minha Nossa Senhora? Como é que vai fazer? Nomearam outro juiz para ficar lá. E quando o juiz veio, aí eu disse, olha, tem que me pagar. Aí ele, não, a gente vai pagar. Só que, normalmente, o mutirão de PVAT, como é feito? É o depósito num processo só, para não ter que ficar fazendo muito alvará. Porque, por exemplo, eu fiz 400 perícias. E aí, se for fazer 400 alvará, ia demorar uma eternidade. Então, eles colocam o dinheiro das 400 em um processo só, e aí a gente consegue receber. Só que aí, o juiz achou muito dinheiro para ganhar numa semana. Ele disse, não, vou pagar por processo, vamos fazer 400 alvarás. Aí eu fui falar com ele, disse, bicho, tu não vai fazer 400 alvarás para mim? Nunca eu vou receber isso. Aí vou colocar um funcionário responsável por isso. E aí, demorou. Eu sabia que ele não ia fazer, foi um moído danado. E aí eu fui na ouvidoria contra ele, e disse que ia processar todo mundo. Foi que o pessoal da Líder resolveu pagar administrativamente para mim, assim, sem passar pelo juiz. Eu assinei dizendo que foi sobre a perícia que eu recebi. E desde então, faltaram 8. Então, 8 dessas aí eu não recebi. Engasguei, desculpa. Eita. Minha Nossa Senhora, tô todo entupido agora. Vamos lá. Desculpa. Melhorou. Como me inscrevo no curso? Na verdade, depois da semana do Perito Médico em Ação, eu vou abrir o carrinho para vocês. Aí demora 4, 5 dias aberto. Se você estiver na lista de espera, você consegue fazer a sua inscrição. Se você não está, aí você coloca seu nome, e-mail e número do WhatsApp para o pessoal te adicionar na lista de espera. Igor, então é necessário falar com o juiz para ser selecionado? Ou pode ser selecionado só por estar inscrito? Muitas vezes ser selecionado, não é selecionado o termo que a gente usa não, é nomeado. Mas mesmo sem estar inscrito, tem lugares que por não ter perito, eles nomeiam até quem não está inscrito.
E você não precisa falar com o juiz. Normalmente você fala com o assistente dele quando você vai começar. Mas depois disso... Hoje eu trabalho com 7 juízes. Desses eu não tenho contato com nenhum. Nenhum. Tem um até que eu tenho até curiosidade de conhecê-lo, mas nunca nem ouvi. Melquiades disse aqui, lembrou que vai ser na segunda semana de julho que faremos a abertura de carrinho. Também falou que pode se inscrever pela internet. Então tem como recorrer? Tem sim. E é raro, olha, quando você não recebe, é algo raríssimo você não receber. De 15 mil eu não recebi 8. Diego, existe algum módulo de simulação com ator gravado igual vocês fizeram no presencial de São Paulo? Tem sim, o módulo 6 é exatamente isso. Nós contratamos atores profissionais, assim, vindos de Hollywood. Não, na verdade eu contratei pessoas que eram meus pacientes antigamente, e aí eu paguei para que eles fossem atores nesse caso. E aí, para ficar mais real para vocês, tem um módulo só sobre encenação, como foi feito em São Paulo, sim. E vocês têm acesso a ela. Melquiades, gente, olha nos vídeos dele no YouTube também, comecei a ficar mais familiarizado com perícia, tanto que estou ansioso para começar. Olha aí, propaganda aí, que bom. Veja meus vídeos no YouTube e no Instagram, você vai ficar mais familiarizado, como disse o Melquiades. Walter disse que também não conhece nenhum dos 5 juízes que trabalha. Igor, tem como começar o curso no 12º período? Tem. Nós só orientamos que vocês façam isso no 11º ou 12º período. Antes disso, não precisa ser tão ansioso não. Se você está no último ano de faculdade, você pode fazer e você já consegue aproveitar bem. Tem estudante de medicina que pode fazer, exato. Já vi até fórum de medicina legal, o YouTube está todo maratonado. Que bom, e espero que você tenha gostado. Temos até uma aula grátis de documentos médicos que fica no YouTube, é muito legal que vocês a vejam, ok? Eu acho que a gente já tem mais de 1 hora de live, não tem não? Tem quanto tempo? Já temos mais de 1 hora de live. Se vocês não tiverem qualquer outra pergunta, eu vou encerrar para tomar uma água depois que eu fiquei engasgado aqui. E se vocês tiverem qualquer outra dúvida, vocês podem me procurar no privado. João, quando o juiz te escolhe para fazer o laudo, ele determina o dia que vai ficar na vara? Não, você não determina normalmente o dia, você agenda isso com o pessoal que o assiste. E para isso nós criamos o TP Med Suporte. Por exemplo, Diego, eu tenho amanhã sexta-feira tarde livre, eu posso colocar uma perícia lá? Pode. E aí você agenda para sexta-feira tarde essa perícia que você foi nomeado. Igor disse, não, que bom que pode fazer estudante. A gente só pode estudante, medicina e médico. Essa é a nossa única exigência. Rapaz, eu vou falar a verdade para você. O Flávio colocou aqui, descansa, doutor Diego Ferraz. Diretor Ferraz, eu li, descansa em paz. Epa, não. Descansa, só descansa. Perícia só faz segunda a sexta ou pode fazer sábado? Olha, oficialmente não tem impedimento técnico, o código não impede, mas eu não recomendo que seja hábito fazer perícias no período da noite, como eu disse que fiz aí no mutirão, ou no sábado. Exceção pode acontecer, mas não seja prática, uma vez que a comodidade do próprio autor também deve ser considerada não só pelo juiz, mas por você também. Que colocar o pessoal para se deslocar, por exemplo, à noite é muito menos usual. André, doutor, a demanda de perícia trabalhista no interior é maior que previdenciário? Não. Interior é muito maior previdenciário de PVAT. Trabalhista é muito frequente em região industrial. Melquiades, Walter, você faz quais perícias ou todo tipo? Aí, Walter disse que Piero faz de segunda a segunda, tá danado, tem que descansar. Priscila, o senhor tá com cara de cansado mesmo, olha para isso. Aí, eu tô cansado, não. Tô cansado, mas dizer que tô com cara de cansado. Walter faz de tudo, menos oftalmo. Igor perguntou se é ideal focar numa especialidade. Não, o ideal é fazer de tudo. Eu faço de tudo também, como o Walter disse que faz de tudo aí. Alguém tem mais alguma dúvida?
Como foi dito aqui, o Priscila dizendo que eu tô com cara de cansado. Rapaz, hoje não foi nem o cansaço da live, foi o cansaço emocional aqui de ter perdido o Instagram. Ok. Aqui em São José dos Campos. Ok. Foco trabalhista. São José, ABC Paulista, né? ABC Paulista tem muito trabalhista. Pessoal, boa noite. Muito obrigado aí por terem ficado conosco aqui durante esse período. E mil desculpas sobre o nosso atraso, mas quase que o infarto, porque hackearam o nosso Instagram. E se vocês receberam alguma mensagem aí suspeita, me avisem para que eu consiga assim, prevenir no futuro. Ana Ju, psiquiátrica é mais difícil fazer? Eu acho. Mas, tipo, o brasileiro não acha. Melquides, boa noite. E Walter, boa noite. Boa noite, pessoal. Iago é um amigo meu de Petrolina. Boa noite, amigo. E João, boa noite. Boa noite, todo mundo. Muito obrigado pela presença de vocês. Tchau, tchau.